Olá pessoal, me chamo Water, faço parte aqui do time de pré-vendas na Smart e hoje a gente vai falar um pouco sobre RPA no Power Automate. Agora o que a gente vai realizar vai ser conectar a parte de desktop com a parte de nuvem. Então, a parte de nuvem é a parte que fornece toda a lógica de processo de negócio para a gente. Vai ser também a lógica de gatilho que vai executar. Então, a gente vai combinar os dois recursos, tanto nuvem quanto desktop. Só contextualizando aqui, a parte de nuvem funciona pelo gatilho, que é a ação que vai disparar a condição que vai disparar todas as ações seguintes. As ações que vão ser executadas em decorrência ao gatilho, dentre elas vai estar a parte de executar um outro fluxo só que agora de desktop. E a questão de lógica, caso a gente precise executar alguma variação de caminho dentro do nosso fluxo. Aqui a gente tem os tipos de gatilho, a parte manual, onde a gente realmente precisa ir lá e executar o gatilho, executar como um botão ou disparar realmente fluxo. Executar de acordo com o cronograma. Então, a gente pode definir uma recorrência ou uma data específica, um momento específico para esse fluxo executar. Ou com base em alguma lógica, executar uma condição que dispara essas ações seguintes. Então, a gente tem esses três tipos de gatilho. A ação é toda atividade realizada dentro do processo, então pode ser desde a parte de obter os dados, fazer alguma ação, enviar alguma notificação, aguardar alguma aprovação, todo tipo de atividade que a gente executa em seguida do gatilho, é considerado uma ação. Inclusive, a questão da gente disparar um outro fluxo dentro de um fluxo de RPA dentro de um fluxo em nuvem também vai ser uma ação. A lógica condicional, dependendo de algum valor, alguma informação obtida dentro do nosso fluxo, a gente pode fazer condições para alterar a rota que o fluxo deve seguir. Então, no caso, a gente vai utilizar uma lógica condicional, onde uma pessoa deve aprovar o processamento da fatura. E no caso da pessoa responsável aprovar, a gente pode executar esse caminho do sim, e caso contrário, a pessoa tenha recusado, a gente segue pelo caminho do não. Então, a gente tem toda essa condição, essa questão de lógica condicional dentro do Power Automate. Aqui a gente tem um detalhamento da parte, de cada parte, no caso, o gatilho, a questão da ação de criar, aqui está exemplificando a questão de criar um arquivo, uma coisa que eu também não tinha citado, ele pode gerar um arquivo SharePoint, um arquivo no OneDrive, também é uma possibilidade. E a questão da condição lógica, de acordo com determinada condição, ele executar um caminho ou outro. Aqui a gente tem uma demonstração de como a gente consegue disparar o fluxo de RPA. A gente tem um conector dentro do Power Automate que chama Desktop Flows. Nele a gente tem rodar um fluxo de Power Automate Desktop, que é basicamente o que a gente utiliza. Uh, Dentro dele, tendo feito as configurações de pré-requisito de deixar a nossa máquina registrada como uma máquina acessível para executar os fluxos, fazendo isso, a gente pode criar uma conexão, uma referência de conexão, que vai meio que criar uma fila para essa execução. Então, sempre que necessário, ele vai pegar essa conexão que a gente tem com a máquina e enviar essas informações de parâmetro para ativar esse fluxo desktop. Aqui a gente tem uma questão de requisitos
da máquina, como eu tinha dito. A gente precisa ter registrado ela anteriormente, ela está disponível. A gente também tem uma questão de máquinas de grupo de máquinas, né? Que é uma forma da gente, num cenário onde a gente tenha vários computadores que estão eleitos para receber e executar fluxo de RPA, essa parte da funcionalidade de grupo de máquinas vai criar filas que vai rotear essas ações de acordo com as nossas preferências, vai rotear esses fluxos para essas máquinas. Então, a gente tem essa possibilidade. Mas a fim de laboratório, a gente só vai utilizar a primeira opção, que é de uma máquina via referência de conexão. A gente também tem a questão de poder executar esses fluxos em uma máquina virtual. Aí vai depender se a gente já tiver todo esse setup da máquina virtual também junto. No caso, a gente vai continuar só com a opção mais básica. Aqui a gente tem um exemplo de como fica a conexão da nossa máquina com a nuvem. Ela fica juntamente com outras conexões que normalmente a gente se desenvolve ali dentro de uma solução. O que a gente vai fazer ali dentro do nosso fluxo de Power Automate vai ser utilizar o conector de Desktop Flows, criar uma conexão, uma nova referência de conexão, e a partir disso conectar. Ele vai exigir algumas informações ali de domínio e de usuário, mas é uma coisa bem básica da gente obter. E a partir disso ele vai no conector, na ação do desktop, de rodar um fluxo desktop, ele vai pedir para a gente qual fluxo a gente deseja executar. E a partir disso, o fluxo já está meio que eleito ali para a gente poder executar ele tanto na parte em nuvem quanto em desktop. Aqui nosso slide de check. Agora a gente está na parte de conectar os recursos da base na nossa máquina com os recursos da nuvem. Então, vamos voltar aqui. A gente vai começar com o laboratório agora. Só para a gente demonstrar como funcionaria essa conexão, a gente pode vir aqui, novo fluxo. Um novo fluxo em nuvem instantâneo, que é aquele que a gente dispara manualmente. Uh, a gente vai escolher o gatilho dele aqui. Ele já criou para a gente esse gatilho. Pode vir aqui em nova etapa, usar o conector do Desktop Flow. No caso aqui, no de vocês, quando vocês forem usar essa ação, ele vai pedir para a gente criar uma nova conexão. Então, ele vai vir basicamente dessa forma aqui. Aí a gente escolhe uma conexão direta com a máquina. A gente pode colocar o nosso domínio e username. Para quem não sabe o domínio e nem o username do computador, a gente pode vir no CMD, digitar set user, e a partir disso ele já vai trazer a informação do domínio, no caso Smart System, e o usuário. Aí basta a gente colocar isso num formato aqui com contrabarra, antes o domínio, contrabarra e o nosso
username, que ele já vai fazer essa referência. Aí a gente digita a nossa senha da máquina do computador. Ah, eu não sei bem como funciona para as pessoas que não têm uma credencial de acesso na máquina. Talvez tenha que fazer algum outro passo adicional, mas se você tem aquela senha de antes de entrar aparecer a área de trabalho e você digitar a sua senha, é aquela senha que a gente deve digitar. Caso eu vou digitar a minha aqui. E basta a gente criar a conexão. No caso, eu já tinha feito algumas outras conexões. Essa daqui tá até com um problema por causa da gente ter tentado registrar a nossa máquina com um novo ambiente. A partir da conexão feita, ele vai pedir para a gente qual fluxo de área de trabalho a gente quer executar. No caso, o que a gente acabou de criar, que é o de registrar a fatura. Aqui ele vai pedir o modo de execução. Se a gente quer assistido seria a parte que a gente vai estar logado na máquina, a máquina vai estar ligada para ser executada, ela não vai poder realizar essa tarefa se não tiver uma pessoa ali de forma ali assistido, até por isso o nome. E não assistido é quanto não tem a necessidade da pessoa tá ali acompanhando essa execução. No caso, a gente vai usar a forma assistida. E em seguida, ele já pede para a gente aqueles parâmetros de variáveis que a gente criou, que no caso são esses daqui, ó. No caso, a gente não tem esse daqui, e os demais que a gente criou, ele vai pedir como parâmetro. No caso, a gente pode digitar aqui que o valor vai ser aqui. Não me lembro de cabeça o e-mail. Caso para testes, a gente poderia utilizar qualquer informação aqui, até um ponto que a gente caberia na questão de melhorias. Mas para a gente ter uma base do que o laboratório está pedindo para a gente manter o raciocínio, a gente utiliza esse aqui mesmo. A gente pode clicar tanto aqui nesses dois, qualquer um desses dois botões de salvar. O fluxo está pronto para uso, recomendamos que você teste. Então, a gente pode ver aqui no botão de testar. Como ele é um fluxo disparado manualmente, quando a gente clicar em manual, ele não vai esperar nenhuma lógica, ele já vai começar a executar o fluxo. Então, deixa eu clicar aqui. Ele verificou a conexão, tá ok. Nesse momento ele vai começar a executar. Em concluído, ele já vai começar a executar. Nesse momento eu não estou com a mão no mouse nem no teclado. A gente sabe como a última etapa é clicar no botão de salvar que ele concluiu com sucesso aqui. Se a gente for olhar aqui, como não foi uma execução que a gente executou por aqui, ele não atualizou a questão da variável de saída que ele captura o valor.
mas tudo bem. Tem alguém seguindo aqui junto? Com isso, a gente fez uma primeira conexão com a parte em nuvem. Então, a gente antes disparava isso através do aplicativo do Power Automate. Agora a gente fez um fluxo simples para ele executar a partir da nuvem. A gente já fez uma conexão. A ideia aqui agora é a gente melhorar essa conexão com os demais recursos que a gente precisa.